com relação à questão das cores, tá? A cor, ela é um padrão de vibração da luz. E a forma como os nossos olhos captam essa vibração, você visualiza essa cor, tá certo? No geral, quando a gente fala em termos de luz, de iluminação, nós temos a seguinte composição. Todas as cores juntas formam o branco. Tá. A ausência de cor forma o preto. Tá? Isso quando a gente fala de luz. Né? Então, se você quer fazer, por exemplo, se você pegar uma roda e colocar várias lâmpadas de várias cores e começar a girar essa roda em alta rotação, você vai ver uma luz branca. Tá? Quando você vai trabalhar com a cor na pintura, como tinta, corante, pigmento, isso não acontece. Tá? O branco não é a mistura de todas as cores. Tá? Não é o resultado final dessa mistura. Na verdade, você tem um marrom. Tá? Ou seja, então, em termos gerais, só para a gente começar. Se você pegar todas as cores e misturar, você vai ter um marrom. Se você... O preto seria a ausência de cor, mas isso não acontece, não tem como tirar as cores. Então, você consegue ter o branco e o preto através da utilização de pigmentos, de materiais que já têm essa coloração. Então, o branco normalmente vem do titânio, né? E o preto vem de alguma pigmentação muito escura. Tá? Com relação às outras cores, você tem 3 cores básicas, 3 cores primárias. É o azul, o vermelho e o amarelo. Então, se você olhar ali o círculo das cores, você vai ver que o azul, que seria aquele azul mais escuro, o vermelho, lá na ponta, perto do Fábio ali, e o amarelo aqui, que é um amarelo mais claro, tá? Seriam as 3 cores primárias. Tá? As outras cores, todas que a gente conhece, surgem através da mistura dessas cores. Então, o círculo cromático está mostrando exatamente essa mistura. Quando eu tenho as cores secundárias, é quando eu faço a mistura da cor, entre as cores primárias. Se eu misturar o amarelo com o vermelho, eu vou ter o laranja, que é exatamente aquela cor que fica entre o amarelo e o vermelho no meio. Tá? Essa. Se eu misturar o amarelo com o azul, eu vou ter o verde. Tá? Se eu misturar o azul com o vermelho, eu vou ter o roxo. Se eu misturar o amarelo com o roxo, por exemplo, vai ficar um azulzinho aí, ali? o que acontece? Não. Aí o que acontece? Por que eu falei que quando a gente junta todas as cores, a gente tem o marrom? Porque o marrom, ele se origina da mistura de cores contrárias. Então, quando a gente olha no círculo de cores cromático, o que é uma cor contrária? É a cor que está do outro lado em relação à cor que você escolheu. Então, se eu pegar o azul, qual é a cor contrária do azul? É o laranja. Se eu misturar azul com laranja, eu tenho marrom. Caramba! Se eu misturar o vermelho com o verde, eu tenho marrom. Se eu misturar amarelo com roxo, é marrom também. Tem marrom. Só que assim, não são marrons iguais. Tá? Eles têm tonalidades diferentes. Tá certo? Por que isso é importante você entender isso? Né? Porque você pode criar qualquer cor através da mistura. Mas você tem que tomar cuidado com a mistura de cores contrárias. Quando você começa a fazer misturas das cores terciárias, quaternárias e por aí vai, você começa a fazer mistura de cor contrária. Então, se você não toma cuidado com as quantidades de cor que você faz na mistura, você vai puxar a tua cor para o marrom. E depois de um certo tempo, não adianta você adicionar cor, porque você não muda. Tá? Satura, né? Satura, exatamente. Então, basicamente, para se trabalhar, você precisa de 5 cores. Você precisa do preto e do branco. E aí você precisa do amarelo, do azul e do vermelho. Tá? Lembrando que você misturando essas 3 cores, você vai conseguir as demais cores. Tá? Só que aí vem o pulo do gato. Tá? Que é o seguinte.
Quando eu tenho que fazer uma determinada mistura, que eu sinto que eu vou ter uma cor contrária misturada, você tem que saber dosar essa quantidade para poder o efeito do marrom acontecer ser muito leve a percepção dele. Aham. Tá? Então, eu posso misturar o amarelo, por exemplo, se eu fosse fazer uma combinação amarelo, azul e roxo. Eu tenho duas cores contrárias, o amarelo e o roxo. Então, eu tenho que colocar em proporções muito diferenciadas os dois para conseguir fazer com que a minha cor não se torne marrom. O que vai acontecer se eu misturar o amarelo com o azul? Eu vou ter um verde. Quando eu for colocar com o roxo, olha só como é que a coisa é louca. Se eu misturar amarelo com azul, eu tenho verde. Mas o roxo é a mistura do vermelho com o azul. Então eu tenho duas cores contrárias sendo misturadas ali. Eu tenho o vermelho com verde e o amarelo com roxo. Tá? Então você tem que tomar o cuidado na mistura para que isso não interfira na qualidade final da tonalidade que você quer. O ideal é você nunca usar muitas cores na sua mistura. E outro detalhe, quando você quer clarear uma cor ou escurecer a cor, evite usar o branco e o preto. Por quê? Porque a tendência dessas duas cores é de esmaecer a tonalidade. O que eu quero dizer com isso? Se eu quiser, por exemplo, fazer um amarelo claro. Olha, amarelo claro não, deixa eu pegar uma outra cor aqui que fica mais claro, mais objetivo fazer isso. Vamos supor que eu queira pegar um violeta, tá? E fazer ele mais escuro. O que é o violeta? É a mistura do azul com o vermelho, tá certo? Tá. Se eu quiser escurecer, qual é a cor que é ideal de usar? É o azul. Quanto mais azul eu colocar, mais violeta ela fica. Você entendeu? Não preto. Não preto, A pessoa, porque quero se escurecer, eu colocar o preto, vai ficar um roxo escuro acinzentado. Entendeu? A mesma coisa, se eu quiser fazer um turquesa, se eu quiser clarear um turquesa, qual cor que eu vou usar? Eu vou usar o amarelo. Você observa na própria roda aqui, ó, que ela vai clareando, tá vendo? A cor terciária ali, que é a mistura do turquesa, do verde com o amarelo, dá um turquesa que a gente chama de verde-limão, amarelo-limão. Entendeu? Se eu quiser escurecer um violeta, eu ponho um azul. E se eu colocar um vermelho no violeta? Ele vai pro Ele lado? vai... Pensei rosa? também no vermelho. Não, ele não vai no rosa. Ele tende a clarear um pouco. Tá vendo ali, ó, o roxo com o vermelho, como é que ele fica mais claro? Tá. Você entendeu? Olha que legal Então, isso. essa tipo, o círculo das cores serve para essas duas coisas. Serve para você evitar de misturar cores contrárias e puxar a coisa para o marrom, tá? E serve para você trabalhar a tonalidade, né? A intensidade de luz que você vai jogar ali. Cara, muito legal Então, isso. as cores complementares, elas são as que ficam retas, né? Então, por exemplo, o verde é Contrárias, você o diz. rosa é complementar do verde, não é? O rosa, ou ali aquele mistura do roxo com esse, ele é contrário ao verde-limão, tá? O amarelo aqui, o amarelo ouro, vamos dizer assim, que seria a mistura do amarelo com o laranja, o amarelo ouro, ele é contrário ao violeta, Tá. entendeu? Então, é muito importante você saber isso para você Entendeu o fazer. conceito.